Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com a minha esposa Rosana, trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional e com outras formas de terapia individual e em grupo. Nós oferecemos os nossos trabalhos presencialmente em Toledo, Paraná, mas também à distância, utilizando das plataformas da internet. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre a percepção como recurso terapêutico. A terapia sistêmica, tal como foi desenvolvida por Bert Hellinger, se utiliza da percepção como principal fonte de informação para o terapeuta. Todo ser humano, na verdade, está dotado da capacidade de perceber. Poderíamos até dizer que se trata de um sexto sentido, para além dos 5, em geral, conhecidos e mencionados, como a audição, o tato, o olfato, o paladar, a visão. Em geral, não prestamos atenção à percepção. No máximo, nos damos conta da sensação que a percepção produz em nós. Por exemplo, entramos em um espaço físico, como uma loja, um banco, uma roda de amigos e assim por diante. E depois de um certo período nesse espaço, nós sentimos um desconforto que nos chega na forma de um mal-estar. Estranhamos a sensação, porque nada no ambiente aconteceu que pudesse provocar em nós esse desconforto. Por que isso acontece? Porque nosso corpo está dotado dessa capacidade de captar o que acontece no entorno e de somatizar isso na forma de sensações agradáveis e desagradáveis. Nós damos o nome de percepção a essas sensações. Estão me entendendo? Estão acompanhando? Pois bem, o terapeuta sistêmico se utiliza da percepção como recurso terapêutico para acessar a informação que envolve o cliente. O terapeuta consegue fazer esse uso porque ele treinou essa capacidade que todos nós temos. O treino possibilita ao terapeuta identificar a percepção. Identificar implica em converter em linguagem verbal a sensação percebida. Uma terapeuta experiente como a Rosana, por exemplo, quando atende um cliente em uma sessão individual, muitas vezes obtém informações dele que surpreendem ao cliente. Não poucas vezes o cliente fica intrigado porque a informação que a Rosana alcança e devolve para ele, chega ao cliente como se a Rosana adivinhasse os pensamentos dele. Obviamente, não se trata de nada disso. Não se trata de adivinhação, se trata de percepção. O treino do terapeuta em relação à percepção faz com que ele fique atento ao menor detalhe corporal e da linguagem da parte do cliente. Tudo é informação. A diferença da informação que chega pela percepção em relação à informação mental e logicamente estruturada é que a primeira, ou seja, a percepção, sempre é verdadeira, ao passo que a informação mental, às vezes, é falsa. Em uma constelação familiar,
nós lidamos primordialmente com a percepção como fonte de informação. As pessoas colocadas no campo, no lugar daquelas reais do sistema familiar do cliente, percebem o que se passa com a pessoa que representam e informam isso através de movimentos corporais, os mais diversos e, às vezes, quase imperceptíveis. Outras vezes também informam isso através de palavras ou frases. A Rosana vai nos apresentar agora como isto acontece concretamente no processo de atendimento terapêutico, seja em sessões individuais, seja numa constelação. Ela tem uma longa experiência de trabalho com clientes em ambiente terapêutico, lidando exatamente com a percepção como fonte de informação. Conta para nós aí, Rosana. Então, como o Luiz comentou com vocês já, a percepção ela não é uma habilidade que está restrita a algumas pessoas, né? Todos nós temos essa capacidade, e é uma questão de desenvolvê-la, aprimorar, para que a gente possa fazer bom uso dela na nossa vida. Um aspecto muito importante para nós trabalharmos a percepção em nós, no caso, como terapeutas, antes de atender o cliente, para que eu fique disponível para o cliente, para que eu tenha condição de me conectar realmente com esse campo de informação do cliente, eu preciso estar num estado de presença, eu preciso estar inteira ali com o cliente. Para isso, tem algumas questões que antecedem esse encontro com o cliente que são muito importantes, né? Então, eu preciso estar pacificada, né? Claro que se eu tiver com alguma questão pessoal me atingindo de alguma forma, eu vou ter dificuldade de ficar ali centrada para o cliente. Então, eu preciso estar pacificada, eu preciso estar bem, eu preciso estar sem dor, eu preciso estar alimentada, eu preciso estar com água, eu preciso estar bem. Quanto melhor eu estiver, mais disponível eu fico para captar aquilo que o cliente vai me trazer. Eu vou compartilhar com vocês uma constelação individual que eu fiz, que foi muito interessante. Compreendendo que na constelação individual nós utilizamos os bonecos, né, para representar, fazer os movimentos para o cliente. E os bonecos, eles não têm uma expressão, então nós precisamos estar ainda mais centrados e inteiros com o cliente para poder fazer esse movimento, tá? Então, a cliente nos procurou, e a questão dela, ela estava num processo de divórcio, né, um tanto complexo, e, enfim, ela nos buscou com essa questão. E eu perguntei para ela no início dos trabalhos, né, o que seria um bom resultado para ela, né? Na verdade, o que ela gostaria que acontecesse naquele momento, que deixaria ela bem, feliz, né, com relação a essa separação. Então, ela disse para mim, na verdade, eu gostaria que o meu marido ficasse muito feliz e fosse cuidar da vida dele, para poder me deixar livre. Mas ao falar isso, né, eu percebi que ela segurou a mandíbula, tá? Enquanto ela estava falando. No meu corpo, então aí vem a questão da percepção. Eu percebi uma sensação desagradável e eu senti uma sensação de raiva. Sim, esse movimento que a pessoa normalmente faz de segurar aqui a mandíbula, tal, ela nos indica que é um movimento em que a pessoa pode estar sentindo raiva, ou internamente ela está movida com uma raiva. Sim, isso nós podemos perceber a partir do que a pessoa mostrou no corpo, ok? Mas lembre-se que eu estou falando de uma constelação individual, e que o que é importante ali é que o cliente se dê conta daquilo que está acontecendo, né? Não sou só eu que preciso identificar isso, mas também o cliente. Então,
Eu percebi, ela disse, qual é a frase dela? Eu quero que o meu marido seja muito feliz para me deixar em paz. Esse era o movimento dela. Então, eu pedi para ela se centrar um tempo, fazer uma conexão com o corpo dela, e eu disse, identifique qual é o sentimento que você percebe no seu corpo, né? Então, na sequência, ela foi sentindo e ela me disse raiva. Ela própria observou a sensação no corpo dela de raiva, ok? Na sequência, eu disse para ela, então, o que realmente você deseja para o seu marido? Lembre-se da frase que ela tinha dito antes, né? Eu quero que ele seja muito feliz para me deixar em paz. Ela disse, na verdade, eu gostaria que ele sumisse, né? Porque se ele desaparecesse, e aí ela entra em choro e diz, na verdade mesmo, eu queria que ele morresse. Porque se ele morresse, eu ficaria em paz. Então, vocês compreendem como é o movimento do que eu estou falando da percepção? Lá no início, quando eu perguntei para ela, no meu corpo, eu já percebia no meu peito uma sensação, um sentimento angustiante de raiva. E depois nós fomos conduzindo o cliente, porque, na verdade, esse era o sentimento que estava dentro dela. Compreendem? Esse era o sentimento que ela estava vibrando, na verdade. Raiva. Certo? Então, era isso que eu estava percebendo no meu corpo. Agora, enquanto terapeuta, não basta eu chegar e dizer para ela, eu estou percebendo raiva, ou você está com um movimento de raiva, né? Nos textos que nós publicamos nos últimos dias no grupo, vocês vão observar isso também em vários dos textos, que o que importa no fim do trabalho é que isso chegue à consciência do cliente. Então, como eu fui caminhando com ela para que ela percebesse o próprio corpo e ela percebesse qual era o real desejo dela com relação ao esposo. E claro que depois isso tem todo um percurso que eu não vou escrever aqui, mas tem todo um percurso que é feito quando a gente identifica esse movimento na constelação. Uma outra situação, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a fala, né, a linguagem, ela é muito importante. Sim, ela é muito importante. Mas mais do que a linguagem, é você perceber, não o que a pessoa disse, mas o que acontece no corpo dela quando ela fala. Você compreende que a pessoa estava dizendo para mim, eu desejo que ele seja muito feliz, e, na verdade, o que ela tinha internamente, é óbvio que não era no sentido de ela não quer matar o marido, mas o que ela está querendo ali? Ela queria não ter que assumir responsabilidades. Na verdade, é isso. Porque se o marido morre e ela se torna uma viúva, e ela, enfim, uma viúva de forma social é muito mais aceita do que uma pessoa que passou por um processo de separação. Ela ia ficar, enfim, não precisa dividir bens, não precisa se indispor com os filhos, não precisa se indispor com família, né? Então, esse é o processo. O que ela queria de verdade? Não ter que assumir consequência nenhuma, né? Enfim, ficar só com os bônus. Então, é esse o movimento, claro, que depois a gente foi olhar, isso acontecia de longa data no sistema familiar, então, entendam o que eu estou falando, isso tem um contexto, o que eu estou falando aqui é só um pequeno recorte para mostrar como acontece a percepção, tá? Uma outra situação, um cliente nos busca, e o que ele queria olhar, ele tem um relacionamento de longa data e tem dificuldades para sair do namoro e ir para um casamento, né? E ele, na verdade, mas o que acontece comigo que eu tenho tanta dificuldade de tomar essa decisão, se a pessoa que eu tenho na minha vida é uma pessoa importante para mim, eu sinto amor por essa pessoa, o que acontece comigo? Então, nós começamos uma conversação, e eu perguntei para ele um pouco como era a experiência dele junto aos pais, aos irmãos, que ele mora junto com os pais. E ele foi falando para mim,
Nossa, é muito gostoso, né? Nós nos damos muito bem. Hoje em dia, o meu pai deixa que eu dirija o carro dele. Hoje em dia, o meu pai nos chama para ir passear juntos. Hoje em dia, o meu pai faz questão que a gente esteja sempre nos fins de semana juntos. Ok. E ele mostrava uma alegria ao dizer isso. Mas no meu corpo, a minha sensação, até de falar agora, repete a sensação, que era, eu sentia uma tristeza e era uma sensação de saudades, né? Então, essa era a sensação que tinha. E ele estava falando coisas boas. E aí, na fala, o que ele estava trazendo? Ele sempre insistia em dizer, hoje é assim, né? Hoje em dia isso, hoje em dia aquilo. E aí eu perguntei para ele, você diz que hoje em dia o seu pai atua assim com você. Como era quando não era assim, né? O que acontecia na época que não era assim? Aí ele disse, no passado o meu pai, enfim, tinha uma dificuldade com vícios, e ele era muito distante da família, e nessa época, enfim, eu, minha mãe, meus irmãos estavam sempre atrás dele, e, enfim, a vida era muito difícil. E ele não estava conosco, ele não estava presente, nós não passeávamos juntos, nós não entrávamos no carro dele, certo? Então, quando ele falou isso, ele se deu conta, né, que ele ainda está num processo ele tinha uma saudade profunda do pai, nesse período longo que o pai ficou distante, ausente, e esse movimento, essa saudade intensa ainda está dentro dele. Tanto que ele não consegue se distanciar do pai, porque é muito importante para ele experimentar agora, né, com quase 30 anos, aquilo que aos 17, 18, 20 e durante muitos anos ele não teve, com relação à experiência familiar com o pai, com a mãe. Então, compreendem que, de novo, qual era a sensação, o que me deu, o que me mostrou que tinha me mostrou foi aquela sensação de saudade, aquele aperto no peito, uma vontade de chorar. Isso aconteceu no meu corpo, tá? E depois, como ele mostrou isso na fala, né? Que eu observei ele falando sempre, hoje é assim, né? Então, quando ele reforçava tanto esse movimento, que hoje é assim, mostrou para mim que em outra época, né, tinha acontecido de forma diferente. Então, a percepção, ela é algo muito sutil, ela pode acontecer de diferentes formas para diferentes pessoas, tá? Então, eu percebo muito a partir de quase como se eu escuto uma palavra dentro da minha cabeça. É assim que eu leio, né, esse campo de informação do cliente. Muitas vezes, em constelação em grupo, onde nós colocamos uma pessoa para representar o cliente, é muito comum o representante ele ter bastante dificuldade para poder identificar o que ele está sentindo. Então, em termos de ele trazer a sensação corpórea dele e transferir isso num termo, né? Falar sobre o que ele está sentindo, muitos representantes têm muita dificuldade de fazer isso. Aí entra o movimento do facilitador, de fazer a leitura dos pequenos gestos, né? Das expressões finas que o representante faz, de como ele movimenta o corpo dele, se ele enrijece o corpo ou não. Então, tudo isso vai trazer para nós uma informação. Agora, essa informação, nós podemos dizer, ela é 100%, né, verdadeira? Quem diz que a informação é verdadeira é o cliente. É ele que nós consultamos sobre isso que nós percebemos. Nesses textos anteriores que o Luiz colocou no grupo nos últimos 10 dias, nós temos falado muito sobre esses assuntos em especial. Então, se você tiver dúvidas, retome esses textos no grupo e você vai ver que tem muitas informações muito valiosas lá. E caso você queira também conversar mais sobre esse assunto, nós estamos disponíveis, você pode entrar em contato conosco.
Muito obrigado a você que nos acompanhou neste vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você gostou, também compartilhe o link desse vídeo nos seus contatos. São tudo formas com as quais você pode ajudar outras pessoas a terem uma vida mais leve e mais feliz. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até breve.